Todos nós reconhecemos que, pela graça comum, as pessoas fazem coisas boas. Você conhece pessoas que são boas, que ajudam as outras, que fazem coisas para ajudar outras pessoas também. Uma prova disso é quando acontece algum desastre, alguma calamidade, as pessoas se reúnem para ajudar os outros. Quando uma pessoa precisa de sangue, as pessoas doam o seu sangue. Pessoas que estão à procura de doação de órgãos, você conhece alguém que fez isso, uma família que perdeu seu ente e acabou doando esses órgãos. Enfim, nós conhecemos pessoas dessa forma. Mas então, o que diferencia nós do mundo lá fora, se essas pessoas fazem as coisas boas que nós procuramos fazer também, sempre cuidando do nosso próximo? Isso nos mostra que ainda há uma imagem de Deus nessas pessoas. Mas, por trás do propósito dessas pessoas fazerem o bem, não é o que é correto de acordo com a palavra de Deus, porque existem leis na palavra de Deus. Deus nos ordenou. A primeira coisa que a gente aprende no catecúmenos, na sala do catecúmenos, é que o nosso fim principal é glorificar a Deus. E essas pessoas não glorificam a Deus, porque o propósito dela é outro. Por mais que a imagem de Deus, deturpada, manchada por causa do pecado, estão nelas, mas o propósito por trás de tudo isso não é de glorificar a Deus. E é isso que diferencia de nós, dessas pessoas do mundo. Mas às vezes, no nosso decorrer do nosso dia, nessa caminhada cristã, nós acabamos por fazer coisas boas, mas nós não pensamos e não atribuímos essa glória a Deus. Por mais que somos, às vezes, empregados ou patrões, né? Cada um aqui tem a sua função, muitas das vezes nós nos pegamos fazendo coisas boas achando que nós somos bons por si próprios. Esquecemos que, quando nós lemos aqui, o versículo 1 diz: Ele nos deu vida, estando nós, ou vós, mortos nos vossos delitos e pecados. Porque antes, diz o versículo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse é um versículo bastante discutido sobre essa príncipe da potestade do ar, mas resumindo de forma bem simples para os irmãos, não há dúvidas que o príncipe, aquele que subjuga o pecador, que está sobre a ira de Deus, é o próprio Satanás, e está direcionando esses corações cada vez mais para o mal, assim como o apóstolo Paulo nos ensina também, na sua carta aos Romanos, que Deus entregou as paixões, e o próprio Satanás está afundado no mal e dirige esses corações para a perdição. E nós fazíamos parte disso, não éramos filhos da ira de Deus, estávamos sobre essa força maligna de Satanás, mas Ele nos deu vida nessa condição. Uma das coisas que diferencia a nossa vida, a nossa forma de ver, a nossa cosmovisão, que a gente fala sobre essa visão do mundo, do universo, sobre a criação e sobre os demais cristãos, porque hoje existem diversas religiões, diversos cristãos, forma de pensar, forma de enxergar a palavra de Deus. O que diferencia a nossa vida, a nossa teologia, por assim dizer, que nós falamos que é reformada, é que um exemplo que eu ouvi a respeito disso, sobre salvação, um homem colocou que um homem está no fundo do poço e Deus lança uma corda para essa pessoa a 30 metros, esse homem está a 30 metros no fundo do poço e ele lança uma corda cerca de 10 metros. Então Deus dá a chance para aquele homem, mas ele sabe que ele não poderá se salvar, porque essa corda é muito mais curta do lugar que ele está. Ou seja, essa salvação é concedida a todos, mas porque o homem, mesmo ele estando querendo alcançar a salvação, não é possível. Que é uma crítica à nossa teologia reformada. Mas, na verdade, o que nós respondemos a essa pergunta é que o homem, na verdade, está morto, ele não enxerga corda nenhuma, ele não enxerga nem mesmo Deus. O que Deus faz é descer até aquele poço, um homem que está morto, então, não tem condições nenhuma, e tocar naquele homem morto e dar vida a ele, e ele mesmo levantar no fundo do poço aquele homem. E é isso que a nossa teologia, como reformados, que nós cremos. Nós estamos mortos até então. Quando Jesus então toca a nossa alma, toca a nossa carne e ressuscita todos nós para a vida. É isso que nos dá esperança, meus irmãos.
O que diferencia então nós do mundo lá fora é que o nosso propósito agora adiante é glorificar a Deus. O nosso propósito agora é trabalhar, estudar, nos relacionar com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com a nossa família, com todos aqueles que nos cercam, é de glorificar a Deus. E nós pecamos quando nós não glorificamos a Deus fazendo o bem. Nós fazemos o bem, como o mundo faz. Mas se não temos glorificado a Deus, não temos atribuído essa glória a Deus, temos pecado. Porque essa é a lei de Deus, e é isso que nos torna filhos de Deus, e esse é o nosso fim principal enquanto estivermos aqui na terra. Versículo 3 diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aqui é o apóstolo Paulo, diante daquela situação tenebrosa do versículo 1 ao versículo 3, a nossa condição de que nós estamos propensos a sempre pecar e vivendo nessa vida de pecado, de prostituição, de mentira, de desonestidade, de obras que nós achamos que faziam, que eram boas, mas que na verdade não atribuía glória a Deus. O apóstolo Paulo nos responde no versículo 4 que Deus, vendo tudo isso, e por uma vontade dele, algo que é inescrutável, que nós não conhecemos, o porquê que ele nos escolheu, ele, sendo rico em misericórdia, assim como João, no capítulo 3,16, ele fala que Deus amou o mundo de uma forma de tal maneira, como o apóstolo Paulo diz aqui, um grande amor, ou seja, um imensurável amor, ele nos dá essa vida. Enquanto nós estamos naquele lamaçal de pecado, naquela coisa nojenta que é o pecado e que Deus não pode nem sequer olhar para isso. Mas Deus fez isso através de Jesus Cristo. Isso nos dá alegria, isso nos traz o privilégio de estarmos aqui nessa manhã. Porque nós não merecíamos aquilo, mas uma forma que nós não sabemos o porquê Ele nos escolheu e nos trouxe até este lugar. Porque Ele nos amou de uma forma que nós não conhecemos. E toda vez que nós falamos em amor, o amor, geralmente nós comparamos com o amor que nós vemos em filmes, em novelas, aquilo que as pessoas nos falam, um amor que nós misturamos com romantismo, com paixão, mas toda vez que a Bíblia fala sobre amor, ela está se referindo a sacrifício. E isso Deus nos prova através do seu Filho, do envio do seu Filho a morrer no nosso lugar. Isso verdadeiramente é amor. E isso também nós devemos praticar nos nossos relacionamentos, porque envolve sacrifício. Eu abnego as coisas que eu acho que são importantes para mim por causa do meu irmão, por causa do meu cônjuge, dos meus filhos, nossa família, por causa principalmente do corpo de Cristo. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos sacrificar a nossa vontade, o nosso eu, em favor do outro. E não simplesmente numa atitude que nós aprendemos desde crianças, não é mesmo? Em desenhos, em filmes. Mas o que a Bíblia nos orienta e nos ensina a respeito do amor é a respeito do sacrifício. O apóstolo Paulo nos ensina muito bem quando compara esse relacionamento entre o marido e esposa, que ele fala a respeito como Jesus Cristo amou sua igreja e se entregou por ela, assim o seu esposo deve se entregar pela sua esposa também. No versículo 6 em diante, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E ele encerra então: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É um mistério a nossa salvação, é um mistério essa escolha de Deus por alguns daqueles que estavam a caminho da perdição. Mas nessa discussão que nós vemos dia após dia em estudos, em discussões que aqueles que têm acesso à internet veem vídeos a respeito de como Deus escolheu, como que aconteceu esse pecado, essa entrada do pecado no mundo, existem diversas discussões. Mas o que nós aprendemos e que nós temos a convicção é que existe fé por trás de tudo isso,
E se somos salvos, é porque Deus nos deu fé. E se somos salvos, é porque o próprio Espírito Santo convence nós desse pecado. Ou seja, não existe nenhum mérito aqui, e não existe nenhuma vontade por trás de tudo isso humana, mas é o próprio Deus enviando o seu Filho, mostrando o seu amor sacrificial, então, para salvar e resgatar aqueles a quem Ele escolheu antes mesmo da fundação do mundo, como diz o versículo 10, de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós não sabemos o porquê Deus fez dessa forma, mas Deus fez dessa forma, e pela fé nós cremos nisso. As pessoas querem nos conflitar a respeito disso. Por que Deus permitiu? Por que Deus ordenou? Por que Deus determinou certas coisas? Mas essas discussões não cabem mais a nós. Nós devemos nos contentar com aquilo que a palavra de Deus nos diz e devemos crer. E se cremos, é pela fé que Ele mesmo nos dá. Que possamos descansar na palavra de Deus, que possamos descansar nessas verdades que temos lido aqui e aprendido a respeito de Deus. Deus nos resgatou porque Ele assim quis nos resgatar. E se Ele nos resgatou, é porque Ele nos deu fé. E se nos deu fé, é porque houve arrependimento. E se houve arrependimento, é porque o Espírito Santo nos trouxe arrependimento. Que possamos atribuir glórias a Deus. Que possamos, nas nossas atitudes de bem, de bondade, como empregados, como filhos, como cônjuges, como patrão, enfim, qualquer função que você ocupe no seu dia a dia, o nosso dever é fazer o bem para a glória de Deus, e não para o nosso próprio bem, e não simplesmente indiretamente para o bem das próprias pessoas, mas é porque fomos criados para isso, para a glória de Deus.